Seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 26, deflexão em vigas e eixos. Vimos que cargas aplicadas numa estrutura faz surgir nessa estrutura tensões, que podem ser tensões normais e tensões cisalhantes. Mas também essas cargas produzem deslocamentos. A figura mostra uma viga biapoiada e não tem nenhuma carga sendo aplicada nela. Aí aplicamos uma carga P nessa viga. Ela vai sofrer uma certa deformação, um deslocamento. Ó. Nós chamamos de flecha o deslocamento linear de um ponto da viga que é perpendicular ao eixo reto da viga. Observe que a viga estava com o eixo reto e depois que sofreu a ação da carga, ela encurvou. E esse deslocamento vertical aqui de cada ponto nós damos o nome de flecha. E esta curva nós chamamos de linha elástica. Então, linha elástica é a curva na qual o eixo da viga, que era inicialmente reto, se transforma. Quando nós vamos dimensionar essas vigas, esse dimensionamento impõe alguns limites para essas flechas. Essas flechas têm um limite. Então, muitas vezes justifica-se calcular a flecha por causa que elas, para o dimensionamento, nós temos que ter um limite para essas flechas. Determinação da linha elástica pelo processo de integração. Então, uma viga, inicialmente reta, o eixo estava reto, sofreu a ação de uma carga, ela deformou. Esse deslocamento dos pontos nós chamamos de flecha e essa linha aqui é chamada linha elástica. Vamos achar a equação dessa linha elástica. Para isso, vamos pegar um pedacinho dessa viga, um elemento dx. Inicialmente, olha o eixo longitudinal, comprimento dx. Então, antes da deformação, qualquer ponto aqui, distância aqui é igual dx. Aí vamos aplicar a carga. Na hora que aplicamos uma carga, essas seções aqui vão encurvar, ó, depois da deformação. Nós vamos ter um raio de curvatura, aqui um ângulo θ. Nós já fizemos isso aqui lá na aula 16, na fórmula da flexão. Observe que aqui nós temos a linha neutra. A linha neutra, o próprio nome diz, a linha neutra, ela não vai aumentar nem diminuir de comprimento. Se era ΔX antes da aplicação da carga, ΔX depois. Já essa linha aqui sofreu um encurtamento, porque as fibras de cima vão ficar contraídas e as fibras de baixo vão ficar tracionadas. Começamos a contar que essa aqui é a posição Y e esse ângulo é dθ. Então, observe que o raio dx, ΔX, e aqui ΔX'. A deformação é comprimento final menos comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial. O comprimento final, ΔX' é esse arco, e esse arco é igual a este ângulo, Δθ, vezes o raio. Só que o raio é ρ menos y. Ó, ρ menos y vezes o ângulo. O arco é igual ao ângulo vezes o raio. O ΔX é o ângulo vezes o raio, só que o raio agora é ρ, o raio de curvatura. Fazendo as devidas simplificações, nós temos que a deformação é menos y sobre ρ. Agora, nós vamos aplicar, sabendo que a deformação é menos y sobre ρ, lei de Hooke. A lei de Hooke diz que a deformação é a tensão sobre o módulo de Young. Então, isolando a tensão, temos que a tensão vai ser menos o módulo de Young sobre ρ vezes y. Olha, então nós temos que a tensão menos E sobre ρ vezes y. Lembrando da fórmula da flexão, a fórmula da flexão lá na aula 16, a tensão vai ser um momento vezes y sobre i, com sinal negativo. Olha só. Fazendo os devidos ajustes, nós temos que 1 sobre ρ, onde o ρ é o raio de curvatura, é igual a m sobre i. 1 sobre ρ, raio de curvatura, é a curvatura da curva, né? Ρ é o raio de curvatura e 1 sobre ρ é a curvatura. Lembrando do nosso curso de cálculo, esse 1 sobre ρ, ele é igual à segunda derivada, dividido pela raiz quadrada de 1 mais a primeira derivada ao quadrado e tudo elevado a meio. Só que essa primeira derivada
nada mais é do que a inclinação da reta tangente aqui da linha elástica. E como a nossa linha elástica deforma muito pouco, as flechas são muito pequenas, essas inclinações são muito pequenas, então f' é um valor muito pequeno, que elevado ao quadrado vai ficar muito menor ainda. Então, nós vamos fazer a seguinte aproximação. Esse resultado aqui, ó, 1 mais alguma coisa muito pequena é igual a 1, que elevado a 3 meios vai dar 1. Então, todo esse denominador aqui vai dar 1. Então, podemos falar que f duas linhas, a derivada segunda da flecha, é igual a m sobre i. F duas linhas, derivada segunda da flecha, d2f sobre d2x. Esta equação é a equação que vai permitir nós calcularmos a linha elástica. Para que a gente consiga chegar na equação da linha elástica, nós devemos integrar duas vezes essa equação diferencial para obter a flecha, a equação da flecha. Determine a inclinação e a deflexão da extremidade A da viga em balanço. Módulo de Young de 200 GPa e o momento de inércia de 65 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Nós temos aqui então uma viga em balanço de 3 metros de comprimento, engastada aqui na direita. Aqui o ponto A na extremidade esquerda e um momento externo de 30 kN vezes metro. Esse momento vai fazer com que a viga se desloque um pouquinho para cima. Então, a linha elástica vai ter mais ou menos esse formato, exagerado, é claro. O momento que está atuando nessa barra é de 30 kN, que vamos chamar de M. Olha, se aqui na extremidade esquerda eu tenho um momento, M no sentido horário, na extremidade direita tem que ter um momento M anti-horário, é a reação aqui no engastamento. O X nós vamos adotar da esquerda para a direita, ó. De tal modo que em A o X é 0 e na extremidade direita o X é igual a L, que vale 3. Para nós acharmos a inclinação e a deflexão, ou seja, a flecha, vamos partir da equação que nós demonstramos. Derivada segunda da flecha ao longo do eixo X é igual ao momento sobre EI. Só que cuidado, cuidado, cuidado. Esse momento aqui tem uma convenção de sinal. Se esse momento estiver curvando a viga dessa forma, ele é positivo, com a boca para cima, linguagem mais técnica. Se o momento estiver comprimindo as fibras superiores e tracionando as fibras inferiores, é um momento positivo. Caso contrário, se a boca estiver para baixo, o momento será negativo. Então, como esse momento aqui ele é positivo, está fazendo essa boca, eu vou entrar com valor positivo para ele. Integrando, integral da derivada segunda dá a derivada primeira. Integral de MI vai dar MI vezes x mais uma constante C1, que a integral é indefinida. Para acharmos essa constante, precisamos de uma situação de contorno. Qual é a situação de contorno? Quando x é igual a L, aqui na extremidade direita, a flecha, a df dx é zero, a inclinação é zero. Olha a inclinação da reta tangente aqui, nessa extremidade é zero, ó, praticamente a reta tangente está na horizontal, não tem deflexão aí. Nesse lado direito. Substituindo, df dx é zero, o x é igual a L, resulta que C1 é menos ml sobre I. Substituindo esse C1 aqui, nós temos a equação da inclinação, df dx, mx sobre I menos ml sobre I. Essa é a equação da inclinação. Só que eu quero saber a inclinação lá em A. Em A, o x é zero. Então, basta no lugar do x colocar zero. Qual a inclinação da reta tangente quando o x é zero? Substituindo, vai ser menos ml sobre I. Substituindo os valores de m, de L, de E, de I, o momento é 30 kN vezes metro. É a mesma coisa que 30.000 kN vezes milímetro. O L é 3 metros. Passar para milímetro, 3.000 milímetros. O E é 200 giga. Giga é quilonewton por milímetro quadrado. O I é de 65 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Observe que nós vamos quilonewton corta com quilonewton, milímetro quadrado corta com milímetro a quarta com milímetro quadrado, dá milímetro ao quadrado,
que cortas com milímetro vai dar adimensional, isso aqui é em radianos, resultando em negativo menos 0,00692 radianos. Por que negativo? Porque lá em A, o nosso referencial flecha X, a reta inclinada tangente à linha elástica, ela é decrescente, então a inclinação dessa reta é negativa. Eis o motivo negativo. Agora nós temos então a equação da inclinação df dx é igual a mx sobre i menos ml sobre i. Vamos integrar novamente. A integral de df dx é o f, que é a função da flecha. Integral de x, x quadrado sobre 2. Integral de ml sobre i vezes x. Mais uma constante, que a integral é indefinida. Para acharmos essa constante, precisamos de uma situação de contorno. Quando x é igual a L, a flecha é zero. Olha aqui, ó, na extremidade direita. Não tem flecha aqui, ó, não tem deslocamento. Então, a flecha é zero quando o x vale L. Ó, substituindo, fica L ao quadrado. Aqui, no lugar do x, vou colocar L. Isolando a constante 2, chegamos que a constante 2 é m, L ao quadrado, sobre 2i. Basta fazer o devido algebrismo. Substituindo essa constante aqui, chegaremos na função da flecha. Vai dar m sobre 2i x quadrado, menos ml sobre i x, mais ml ao quadrado sobre 2i. Só que o exercício pediu qual a flecha lá no ponto A. E no ponto A o x é zero. Então a flecha para x igual a zero, basta substituir no lugar do x, coloca zero, sobrou a constante aqui, ó, ml ao quadrado sobre 2i. O resultado numérico basta substituir os valores de m, de L ao quadrado, do E e do I. Resultando em 10,4 milímetros. Positivo. Por que positivo? Porque o deslocamento da linha elástica aqui foi no sentido do referencial F que nós adotamos aqui. Positivo. Então, essa é a flecha do ponto A, o deslocamento do ponto A. A viga em balanço tem L, comprimento de 3 metros, e está submetida a uma carga de 45 kN. O material é aço, cujo módulo de Young é 200 GPa e a tensão de escoamento 250 MPa. A seção transversal é a do perfil W460 por 68. Determinar a inclinação e a deflexão máxima da extremidade e a tensão normal máxima. Então também, ó, a viga aqui, balanço, está com a carga P na extremidade esquerda, que está engastada na direita. Ela tem 3 metros de comprimento e o perfil dela, a seção transversal, é esse aqui, ó, W460 por 468. Vamos lá pegar um manual desse perfil. Olha só, esse perfil é um perfil em I, ó. Tá? E você, 460 por 68, aqui, se você olhar essa tabela, você vai ver um monte de propriedade. As propriedades que nós vamos precisar desse perfil será essa distância D, que é a altura total aqui do perfil. Aqui está escrito 459, mas nós vamos adotar 460, esse 460. Ó. Tá? Então, a distância do centroide até a extremidade superior é a metade, 230. Nós vamos precisar desse valor. Ó. Anote aí. E o momento de inércia dessa peça toda em torno do eixo que passa pelo centro de gravidade, ó, pelo eixo X, é 29.851 centímetros a quarta. Nós vamos precisar desses dois valores. Então, uma vez dado esse catálogo, você pode ir lá e buscar os valores que você precisa. Então, a viga sujeita a essa carga aqui, a linha elástica vai ter esse formato, vai defletir aqui para baixo. Fazendo o diagrama do corpo livre, se nós temos uma força P para baixo, no engastamento à direita tem que ter uma P para cima para equilibrar. Se essa força produz um momento P vezes X no sentido anti-horário, aqui no engastamento nós temos que ter um momento M no sentido horário para equilibrar. E esse somatório dos momentos é zero, então nós teremos que Px, ó, adotando o sentido anti-horário como positivo, Px menos M igual a zero. Então M é igual a Px.
Veja que o sinal de M é positivo, significa dizer que esse sentido que nós adotamos está correto. Esse sentido está correto. Aqui nós temos um momento nessa direção e nesse sentido aqui. Para nós acharmos a inclinação e a deflexão, a derivada segunda da flecha é igual a M vezes sobre I. Só que agora, o cuidado. Esse momento aqui, ele é positivo ou ele é negativo? Se ele estiver curvando a viga dessa maneira, com a boca para cima, ele é positivo. Agora, se for o contrário, ele é negativo. Vamos voltar aqui, ó. Esse momento aqui vai curvar essa viga com a boca para baixo, olha. Então, ele é negativo. Apesar de nós acharmos um valor positivo aqui, esse valor positivo foi só para confirmar que esse sentido está correto. Mas agora, na hora de usar a fórmula da flecha, é outra convenção. E a convenção é essa: boca para cima, momento positivo; boca para baixo, momento negativo. Então, a derivada segunda da flecha vai ser menos px sobre I, ao menos, ó, porque esse momento aqui é contrário a esse aqui, que esse aqui é o positivo. Então, esse momento aqui é boca para baixo, ó, tá com a boca para baixo é negativo. E é aqui que muita gente erra. Integrando, a segunda derivada vai nos dar a primeira, df dx. Integral de x dá x² sobre 2, como é uma integral indefinida mais uma constante. Para acharmos essa constante, precisamos de uma condição de contorno. E a condição de contorno é quando x vale L, veja que o nosso x foi da esquerda para a direita, ó. Quando x vale L, a inclinação é zero. Olha aqui no engastamento, ó, é zero a inclinação. A inclinação da reta tangente aqui, a reta tangente aqui é horizontal. Se é horizontal, ela não tem inclinação, então é zero. Substituindo, df dx, zero. No lugar do x, colocamos L. Então, L ao quadrado sobre 2. Isolando o C1, vai dar PL ao quadrado sobre 2EI. Substituindo essa constante aqui, achamos a função da inclinação, df dx, menos P sobre 2EI, que multiplica x², mais PL ao quadrado sobre 2EI. Nós queremos saber a inclinação aqui na extremidade esquerda, quando o x é zero. Então, no lugar do x, nós vamos colocar zero. A inclinação da reta tangente à linha elástica quando o x é zero. Vai dar PL ao quadrado sobre 2EI, substituindo os valores de P, 45 kN, L, 3 metros, 3.000 milímetros elevado ao quadrado, ó. Então vai dar milímetro ao quadrado. Módulo de Young, 200 gigapascal. E o momento de inércia, aquele que nós achamos lá no catálogo, ó. 29.851 centímetro a quarta. Passar para milímetro a quarta é só multiplicar por 10 a quarta. Fazendo-se as contas, teremos um valor. E olha o nosso referencial, ó. Flecha positiva para cima, x positivo para a direita. Teremos uma inclinação da reta tangente positiva de 0,0338 radianos. Observe que é positivo porque a reta tangente aqui, ó, a inclinação dessa reta tangente na linha elástica, ó, a reta é crescente, inclinação positiva, daí é positivo. Nós temos então a equação da inclinação da reta, df dx. Se integrarmos df dx, chegaremos na função da flecha. Integral de x² é x ao cubo sobre 3. Integral dessa constante é x, é constante vezes x, mais uma constante 2, que é uma integral indefinida. Novamente, para achar a constante 2, situação de contorno. E a situação de contorno é aqui no engastamento, quando x é igual a L, não tem flecha, não tem deflexão. Então, F0 quando x é L. Então, fica L ao cubo sobre 3 vezes 2 sobre 6i. L ao quadrado vezes L, dá PL ao cubo sobre 2i. Isolando o C2, vai dar menos PL ao cubo sobre 3i. Substituindo essa constante aqui, a equação da flecha resulta nessa expressão.
Só que nós queremos saber a flecha lá na extremidade esquerda, quando o x vale 0. Então, no lugar do x, nós vamos colocar 0. Logo, a flecha vai ser menos PL ao cubo sobre 3I. Os valores numéricos: P, 45 kN, L, 3.000 milímetros, 3 metros, 3.000 milímetros. 200 gigapascal, módulo de Young. E olha só o momento de inércia que nós tiramos lá do catálogo. Resulta em menos 6,78 milímetros. Por que negativo? Porque o deslocamento da extremidade esquerda foi no sentido contrário do eixo que nós adotamos como positivo. Por isso que a flecha aqui é negativa. Achamos a flecha de 6,78 milímetros. Vamos agora achar a tensão normal que atua ali. Aqui nós temos a fórmula da flexão. Essa tensão normal média é igual ao momento vezes y sobre i. O momento é P vezes L. Se eu quero a tensão máxima, eu vou pegar o máximo momento. E o máximo momento é quando o x é máximo, é L. P vezes L, ó, vezes y sobre i. Quem é y? É a distância da linha neutra até a máxima distância, até a extremidade do perfil. Lembra? É o 460 dividido por 2. Lá estava 459, vamos pegar 460. E o momento de inércia, que já foi dado, aí nós já até usamos, 29.851 vezes 10 a quarta milímetro a quarta. Substituindo, ó, o P, 45.000 newtons. O L, 3.000 milímetros. O Y, distância da linha neutra até a extremidade do perfil. É o 400, metade de 460, que é 230. O momento de inércia. Chegaremos que a tensão normal máxima será de 104 megapascal. Observe que essa tensão e a tensão de escoamento do aço é 250 megapascal. Então veja que a tensão normal máxima é menor que a tensão de escoamento do aço. Daí justifica nós calcularmos a flecha. Será que essa flecha aqui está dentro da norma? Isso é assunto para outras aulas. Com isto, nós chegamos ao final de mais uma aula. Inscreva-se no canal. Dê um like se você gostou, um dislike se você não gostou, mas deixe comentários dizendo que você gostou e críticas construtivas de que você não gostou. Este é um canal de educação. Ajude esse canal a crescer. O nosso país está precisando muito de educação.